Se entendermos que há um propósito divino na forma em que Deus trabalha e em tudo que já fez, precisamos levar em consideração que até mesmo a língua em que os textos foram escritos tem seu propósito. Veja que o grego ao qual o Novo Testamento foi registrado é rico em detalhes e em cada mínima palavra. Esta escolha feita por Deus provavelmente se deu para que não houvesse engano quanto ao sentido de como leríamos o texto. Essa frase, esse pensamento foi retirado aqui do meu livro, uma exegese que eu fiz sobre a vinda de Jesus Cristo. Se você tiver curiosidade de conhecer, é um livro feito todo dentro da gramática grega, nos textos gregos ali no seu contexto original. Então, se você tiver curiosidade, aqui na descrição do vídeo vai ter o link para você encontrar. A partir disso, a partir desse pensamento de que os textos originais são muito importantes, eu quero fazer um vídeo bem rapidinho com os irmãos aqui, que vai ser a respeito de um texto que está em João, Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 42, onde nós vamos trabalhar 5 palavrinhas ali para mostrar a profundidade do texto grego, comparado a uma tradução. Gostaria que os irmãos lessem, né, o capítulo ali de número 4 para entender melhor, porque aqui eu não vou fazer a leitura de todo o capítulo, porque nós vamos trabalhar um versículo dentro desse versículo, 5 palavras. Então, meus irmãos, para pelo menos deixar mais inteirado quem não tem conhecimento, dentro do texto ali desse capítulo está acontecendo a visita de Jesus na região de Samaria. Jesus está passando por ali, chega até o poço ali chamado Poço de Jacó, encontra a mulher samaritana, onde os dois vão iniciar um diálogo e aquela mulher vai ver que não se trata de um homem qualquer que ela está conversando. Então ela, crendo que é um grande profeta, vai chamar seus amigos, seus vizinhos para verem. Então, a partir disso, os samaritanos, que detalhe, são inimigos dos judeus, eles passam a ver que Jesus, ele é verdadeiramente filho de Deus. Lembrando que Jesus não fez nenhum milagre no meio deles. Simplesmente a palavra dele convenceu todos eles de que a missão dele ali era divina. Considerando isso, precisamos atentar também para o detalhe do livro em si, do Evangelho de João em si. Quando João ele escreve esse evangelho, ele está tentando ali mostrar para a igreja grega, para pessoas que ainda não eram evangélicas, que não haviam sido evangelizadas, e pessoas que estavam afundadas ali no paganismo grego, crentes da mitologia grega, né? E estava tendo um problema ali naquele e-mail, porque os gnósticos eles pegavam Jesus e apresentavam para os gregos como se fosse uma figura mitológica, que Jesus era simplesmente uma divindade, não era humano, não andou na terra em si, né? Era algo amaterial, imaterial, e as pessoas estavam acreditando naquilo. Então João ele tem a missão de mostrar para toda a igreja ali que eles estão evangelizando que Jesus era uma pessoa de carne e osso que veio ao mundo, que cumpriu sua missão, morreu, ressuscitou e era filho de Deus e também verdadeiramente Deus. No capítulo de número 1 do Evangelho de João, nós vamos ver isso de forma muito clara sendo expressado por João. Então, o Evangelho de João ela tem essa temática. Em cada palavra mostrar que Jesus ele é humano, que ele é Salvador e que ele é Deus. E eu quero mostrar para os irmãos que até mesmo em palavras separadas dentro dos versículos, nós vamos ver essa verdade que João quer mostrar. Por isso, gostaria de ler com os irmãos o versículo de número 42 do capítulo 4 do Evangelho de João, no texto original, depois a tradução, e vamos fazer uma pequena mini exegese dentro das palavrinhas do final do 42. Então, estamos aqui o versículo número 42 do capítulo 4 do Evangelho de João, que nos diz assim: Perté, ginaik elegon horti, o que te diatesen lalian, pisteumen autoigar, a que quamen kai, oidamen roti, utoses tinhaletos ho sotertu cosmu. Pois bem, irmãos, esse aqui é o texto que eu quero trabalhar com os irmãos. Nós vamos trabalhar aqui principalmente só o finalzinho aqui do versículo, que é Rosoter tu Cosmu. Vamos ver a tradução também para os irmãos ficarem mais inteirados. E diziam a mulher, quem dizia? Os samaritanos. Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Então, quando nós chegamos aqui nesta parte,
nós vamos ver que os samaritanos eles vêm a confessar que Jesus ele era verdadeiramente o Salvador do mundo. E está justamente aqui nesta parte, né? Ho soter tu cosmo. Quando João ele escreve, eu quero dizer mais uma vez para os irmãos que ele tem aqui a missão de mostrar Jesus humano, divino, salvador e Deus. E ele vai deixar isso muito claro nessas 5 palavrinhas, porque as pessoas acreditavam ali que Jesus ele não era um homem encarnado. Mas João ele faz questão de escrever o quê? O escritor do Evangelho de João, ele faz questão de fazer isso aqui, ó, colocar aqui um ro. Esse ro é um artigo definido masculino, ou seja, se ele está na frase, se ele está no versículo, mostra que existe o quê? Um homem. Então, existe um homem. Esse ro, ele está falando que tem um homem presente aqui. Soter, né? É a palavra soter, é a mesma palavra que nós usamos ali na soteriologia, né? Doutrina da salvação. Então, o que? Salvação, né? Salvador. Tu, cosmo, do mundo. Que é a partezinha aqui, né? Salvador do mundo. Contudo, quando nós olhamos numa tradução, nós olhamos, vemos ali, o Salvador do mundo. Tudo bem, para nós que somos crentes, nós já sabemos o suficiente para entender o que João queria dizer. Mas no grego aqui fica tremendo e profundo. Por quê? Quando ele fala que existe um homem e este homem é Salvador, ele ainda fala aqui que ele é do mundo. Porém, dentro do grego, se nós olharmos isso aqui a partir da gramática grega, tu cosmu, né? Tu e cosmu, vejam que eles estão combinando. Por causa do ômicron aqui, que é esse Ozinho, e esse Uzinho é o Y. Ômicron, Y. Veja que cosmu, né, que seria cosmos, né, universo ou mundo, ele também termina da mesma forma, ômicron e Y. Isso mostra que esse caso ele está dentro de um caso chamado genitivo. E esse genitivo em especial aqui é um genitivo de posse. Então mostra que além de mundo, esse mundo ele pertence a alguém. Ele tem alguma coisa aqui mostrando que pertence. Então veja aqui, quando aqueles gregos, aquela igreja que estava sendo evangelizada, eles liam isso aqui, eles viam aqui que, peraí, não é simplesmente uma divindade que não foi encarnada, existe um homem. Este homem, ele é salvador. E ele salva o quê? Ele nos salva do mundo. Mas como isso aqui é um genitivo de posse, isso aqui está falando que esse mundo, ele também pertence a alguém, porque tem uma posse aqui. Então, além deste homem aqui salvar, ele também é dono do mundo. Veja que como na nossa tradução a gente não consegue perceber isso nessas 5 palavrinhas. Nós vemos que ele é o salvador do mundo, mas no grego está falando que além de salvar, ele é o dono desse mundo. Isso era para que os gregos ali pudessem entender o quê? Que além de ser um homem que encarnou, ele tem o poder de salvação. Além dele ter o poder de salvação, ele é dono de tudo que existe, de todo o mundo. Tudo é posse dele. Então, veja como João ele faz questão de escancarar para todos ali que a pregação que estava acontecendo de forma gnóstica de Jesus, uma lenda, um mito, não era verdade. E mostra de forma muito clara e abrangente o quê? Que Jesus, ele é além de Salvador, ele é o dono de todas as coisas. E para ser dono de todas as coisas, ele precisa o quê? Ser Deus. Então, em 5 palavrinhas, João fala o quê? Que ele é um homem encarnado, que ele é um salvador, fala que ele salva todos que estão no mundo e que este mundo também pertence a ele. Então, se você gostou desse vídeo, quero pedir que você se inscreva, deixe um comentário, deixe um joinha e compartilhe, por favor, o vídeo. Muito obrigado por ficar até aqui e até mais.